Boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso ciclo de debates dos sindicatos de engenheiros. Hoje nós temos aqui a presença do grande Gilberto Maringoni, que eu queria já que ele viesse para a mesa. Candidato, por favor, candidato a deputado, a governador. Eu estou aqui cheio de confusão hoje, né? Você vê que eu tive que olhar para ver o ciclo de debates. Mas sexta-feira, candidato a governador pelo partido PSTU-PSOL. Na verdade, o partido dele é o PSOL, o PSTU está apoiando, é isso? Antes que a Rita fale para mim diferente, é isso? Tá. E, na verdade, eu queria aqui dizer da nossa satisfação de ter o Maringoni aqui e me permita chamá-lo de Maringoni. Maringoni é uma figura muito querida desse nosso sindicato, pela competência, pela postura, um companheiro de primeira linha. Quando nós discutimos candidatura, eu acho que o Maringoni, ele é a pessoa que representa a política para nós. É um cara sério, veja, um arquiteto, é um doutor em história, tudo pela USP, quer dizer, é nosso companheiro, está ajudando a fazer o nosso jornal, a nossa revista, o nosso livro de 80 anos do sindicato. Por que eu falei jornal, revista? Porque os jornais ele ajuda a fazer, as revistas ele ajuda a fazer, e está agora trabalhando também no livro de 80 anos do nosso sindicato. Quando eu falei de trazer o Maringoni aqui, o companheiro Maringoni, foi de muita alegria para todos nós, diretores. Obviamente, nós estamos num dia bastante atípico, Maringoni. Embora transmitindo aqui pela internet, nós temos aí milhares de pessoas assistindo. Mas é um dia atípico, uma sexta-feira, tem eventos nesse mesmo momento, mas é muito importante a tua presença, muito importante a sua fala conosco, essa troca de informações que nós podemos estar travando aqui. E o Maringoni, além de professor, companheiro, é um historiador. E eu me lembro quando nós tivemos uma vez uma conversa, o Maringoni me apresentou, embora eu conhecia de longe, mas me apresentou o Plínio, que infelizmente recentemente faleceu, mas o Plínio foi candidato, foi um fundador de partido. Nós ficamos, acho que era para ficarmos uns 10 minutos, né? Porque 10 minutos para mim era uma eternidade, quer dizer, era um negócio de conhecer muito. Mas nós ficamos horas conversando e eu saí maravilhado da conversa com o Plínio e do conhecimento do Maringoni. Conhecimento da vida, conhecimento da história, conhecimento da política. Então, eu acho que nós temos um candidato aqui, Maringoni, que representa aquilo que nós gostamos da política brasileira. O lado bom da política. Quando a gente pensa em política, muitas vezes nós discutimos a política, às vezes de um lado, às vezes do outro, um lado bom, um lado ruim. Eu acho que se nós tivermos que pensar num candidato do lado bom da política, aquilo que a gente gosta da política brasileira, que a gente gosta da política mundial, o Maringoni é um representante importante nesta área. O Maringoni representa aquilo que muitos de nós gostaríamos que discutir na política brasileira. Então, Maringoni, para nós é uma honra tê-lo aqui, é uma oportunidade nossa você sair candidato. Não é só para você não, é para nós. Nós estamos orgulhosos de ter Maringoni como candidato a governador. Parabéns pela coragem, parabéns pela voluntariedade e parabéns ao seu partido ter escolhido você. A palavra é sua. Parabéns. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu estou um pouco sem voz. Eu quero primeiramente agradecer enormemente o Murilo, os meus amigos do sindicato, Rita, Fernando,
não vou nomear um por um, porque candidato sempre quando esquece, cita todo mundo, esquece um nome, já cria aresta, já fala, mas não me citou. Então, na pessoa do Murilo, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de fazer essa conversa. Eu sinto o sindicato como, vou falar um lugar comum, mas é verdade, como uma segunda casa. E é em casa que você tem que se colocar direito, mostrar quem você é. Eu estava dizendo para o Murilo, estava numa conversa um pouco antes, de que em junho fez 30 anos que eu colaboro com o jornal, com a imprensa aqui do sindicato. Falei, eu vou pedir aposentadoria, chamar o Murilo como minha testemunha, porque são 30 anos, já peço, já liquido essa questão da... Mas eu devo dizer que esse trabalho, ao longo do tempo, criou um vínculo afetivo e um vínculo de objetivos muito grande. E eu digo por quê. Eu acho que o Sindicato dos Engenheiros, no estado de São Paulo, e a Federação dos Engenheiros, tiveram e vem tendo um papel essencial desde especialmente de 2006 para cá, na definição daquela que eu acho que é a principal bandeira da sociedade brasileira nessa última década e meia, que é recolocar no centro da agenda política nacional a questão do desenvolvimento. Isso não é pouca coisa, porque o sindicato coloca essa questão, e colocou em 2006, depois de quase 20 anos de baixíssimo crescimento. A gente sabe que a engenharia é, talvez, de todas as profissões, aquela mais vinculada às questões do desenvolvimento, porque o engenheiro projeta. Nós temos muita falta. Eu conversava outro dia, anteontem almocei com um amigo meu, Murilo falou que eu sou arquiteto, eu tenho um colega de sala meu da FAO, que é o Zé Armênio de Brito Cruz, que é o presidente do Instituto dos Arquitetos. E ele falava, o problema do Brasil é que a gente fica esperando ter o grande projeto nacional e tem uma série de pequenos projetos que a gente precisa combinar, projetos de urbanização, projetos de mobilidade urbana, que da combinação desses pequenos projetos é que se cria um grande projeto. Pois o sindicato fez essa suprema ousadia, que não tem paralelo no mundo, no meio sindical brasileiro, eu não sei se mundial, a gente sempre... mas que é de procurar estruturar um programa, uma meta com objetivos parciais, metas de curto, médio e longo prazo, que é o projeto Cresce Brasil. Que, como todo projeto prático, ele não é um projeto acadêmico, sem demérito para os projetos acadêmicos, mas é um projeto vivo que se renova. E é um projeto que coloca aquilo que eu reputo como essencial em qualquer demanda da sociedade brasileira, que é o centro da minha campanha, da nossa campanha que a gente vem discutindo, que é rediscutir o papel do Estado. Se essas eleições a gente ficar discutindo no varejo, pequenos projetos, como é que eu vou fazer com a habitação? Como é que eu vou fazer com a educação? O que eu vou fazer com a saúde? O que eu vou fazer com transporte e segurança e tal? Como se fossem escaninhos separados de um projeto maior, eu não chego a lugar nenhum. Eu não tenho eleição, eu tenho uma gincana, né? Um candidato fala que vai construir 200 hospitais, o outro, como o papel e o vento aceita qualquer palavra, eu não vou construir 200, eu vou construir 250, vem o outro e diz que vai construir 300, e você acaba tendo um leilão. Quer dizer, o sujeito vai dando lances e cada um vai dizendo que vai construir mais do que o outro. Sem entrar no cerne do problema, porque isso tudo acaba sendo fantasia. Isso tudo acaba acontecendo peça de marketing, que é o papel do poder público na sociedade. Qual é a intervenção que o Estado tem na sociedade, qual é a intervenção que a sociedade tem no Estado. O papel do Estado, que nunca está em pauta, ele deve voltar a ficar em pauta, porque a gestão pública do Estado de São Paulo e do Brasil, mas eu falo de São Paulo especialmente, porque eu estou disputando São Paulo, nós temos um grave problema. As privatizações dos anos 90 retiraram a capacidade de planejamento, a capacidade de induzir o desenvolvimento. Isso eu conversava muito com o Plínio. O Plínio ele formulou com 30 anos de idade e foi o dirigente do plano de ação do governo Carvalho Pinto, de 58 a 62, que era uma ação integrada das várias secretarias, em que você integrava educação com cultura, você integrava energia com transportes,
e alocava investimentos do Estado, recursos do Estado, em áreas em que você queria induzir o desenvolvimento. Quer dizer, o Estado tinha essa capacidade, sem retirar da iniciativa privada a sua liberdade de querer investir ou não. Mas esse papel estratégico do Estado podia ser feito quando o Estado tinha agentes para fazer isso, que eram as empresas estatais, especialmente na área de infraestrutura. São as empresas de energia, e aqui no sindicato a gente tem alguns dos maiores especialistas, um com quem eu sempre converso, que é o Carlos Augusto Kirchner, que é meu conterrâneo lá de Bauru. Do transporte, a gente conversou semana passada com o Edilson, a gente conversa com o Murilo, Fernando e tal, que é você recuperar essa capacidade do Estado. E São Paulo perdeu algumas peças essenciais, que foram o Banespa, a nossa Caixa, as empresas de energia que foram seccionadas para serem vendidas, de certa maneira a Cosipa também, as rodovias, e agora vem-se com essa história de que, olha, nós estamos com uma grave crise nas universidades, vamos começar a cobrar mensalidade na USP, na Unicamp, na Unesp, porque os estudantes podem pagar, e aquele caminho que a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Você começa cobrando, vamos cobrar R$100, depois é 200, não é pelo preço, é pela relação da universidade com a sociedade. A relação dessa parcela do Estado, que é a universidade pública, que é um pedaço da inteligência, que custa dinheiro, pesquisa de longo prazo, é algo que não é barato, é pesquisa muitas vezes a fundo perdido, que você faz agora, a maturação demora 10, 15, 20 anos, e você começa esse processo de privatização pela margem. E essa perda da capacidade de planejamento implica a perda do dinamismo econômico do Estado e situações críticas que na hora em que você privatiza não aparecem, porque as privatizações foram feitas a partir de uma campanha de marketing muito grande, em que se demonizou o Estado nos anos 90, todo mundo se lembra. O Estado é ineficiente, o Estado é cabide de emprego, o Estado é pouco transparente, o Estado é a matriz da corrupção, e muita gente embalou nessa história, e hoje nós temos. A gente tem uma matriz energética principal, que é a matriz hídrica, extremamente barata. A energia era muito barata no Brasil. Hoje é uma das mais caras do mundo. Quando se fala em custo Brasil, a gente tem que pensar no custo da energia. Implica em aumento de custo de produção para as empresas, e as empresas começam a desinvestir no Brasil por causa do alto custo da energia, do alto custo da infraestrutura brasileira, porque a privatização implica o seguinte: para o negócio se tornar atraente para o interessado, para o novo dono privado, você tem que ter retorno rápido, retorno alto, e as privatizações, vocês se lembram, quem leu aqui o livro da Luiz Biondi, de 2000, Brasil Privatizado, ele mostrava que para as elétricas se tornarem atraentes e para a telefonia se tornar atraente, eles fizeram 3 tarifaços antes da privatização, o que implicou em aumentos reais e a adoção do indexador para os reajustes que contemplava a variação cambial. Então você acabou tendo, sem que se fosse acrescentado, na época, 1 kW a mais na produção de energia, um aumento exponencial de preço que está prejudicando agora, gente. Mesmo a crise hídrica que a gente tem no estado de São Paulo, ela tem a ver com a privatização. Mas como? A Sabesp é estatal? Não, a Sabesp, vocês sabem, como eu, era uma empresa quase totalmente estatal, era mista, mas a parcela do Estado era dominante, era mais de 80% em 94, e aí o governo do PSDB, logo em 95, abriu o capital e vendeu, eu estou com os números aqui, 50,26% do capital da Sabesp hoje é público e 49,74% é privado. São ações ordinárias, que não só você recolhe dividendos, mas você vota. Então a gestão da Sabesp passa a ser a gestão do investimento, a gestão da alocação de recursos, passa a ter... A lógica dela é aumentar a rentabilidade do acionista privado que comprou um pedaço da empresa. Eu não tenho nada contra o lucro privado. O sujeito comprou, é um direito dele. O problema é que a lógica do serviço público não pode incorporar o lucro privado. Eu acho que uma empresa estatal eficiente tem que ser lucrativa. A gente não deve ter preconceito.
Agora, a diferença é a apropriação do lucro. No Estado, numa empresa estatal, você tem a apropriação do lucro pelo poder público para reinvestir na melhoria do serviço. Muita gente vai falar, mas isso não é transparente, isso é foco de corrupção. Não, mas isso você tem mecanismos para resolver, né? Você pode ter transparência, conselhos, você abrir as contas da empresa e tal. O problema é que a Sabesp, no caso presente da crise hídrica, nós estamos com um problema de falta de investimento durante um longo tempo na empresa, mas o problema é que a qualidade do investimento se tornou muito baixa. Se tornou muito baixa porque a cada 1 milhão que eu coloco na Sabesp, uma parcela expressiva vai para os dividendos dos acionistas. O lucro do ano passado da Sabesp foi de 1 bilhão 932 milhões de reais. Em julho, em dividendos, o Marzenita aqui é um companheiro especialista nessa questão. Se eu tiver com os números aí, se não for esse, mas ela destinou 532 milhões de dividendos para os sócios privados. Teve anos, como em 2011, que o lucro foi de 1 bilhão 200 e pouco, e 560 foram, quase metade foi para o cliente privado. Qual é o problema do debate sobre privatização hoje? Não é tanto um debate ideológico, é um debate de eficiência, é um debate prático. Eu não posso falar que nós estamos tendo uma crise hídrica por causa da estiagem, por causa de São Pedro, porque a gente sabe, você tem estiagem, ela é real. Mas não basta falar, como alguns candidatos falam, que o problema é de falta de investimento. Sim, falta investimento, mas se a qualidade do investimento, eu invisto, e esse investimento virar lucro para o sócio privado, eu não consigo potencializar a melhoria do serviço com a rapidez, com a agilidade que tem que ser feita. Então, quer dizer, eu falo tudo isso, a gente pode conversar um pouco mais, é que o Estado precisa retomar essa sua capacidade. No caso concreto da Sabesp, o Estado precisa aumentar o seu poder dentro da companhia. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Você capitaliza a parte estatal, você aumenta a parte estatal, você compra as ações no mercado privado, enfim. O fato é que a Sabesp precisa ser, de maneira ou de outra, isso se discute, mas precisa ser reestatizada para que a gente possa resolver, no médio prazo, um problema de investimento concreto. Vamos perguntar, não, mas se você começa a reestatizar a Sabesp, automaticamente você vai trazer eficiência, acabou a crise hídrica? É claro que não. Você tem que ter uma ação de curto prazo, que vai ser novas fontes, aí você conseguir encher os 7 reservatórios que a gente tem, mas você vai ter que, no longo prazo, para viabilizar a empresa, você tem que mudar essa característica dela na partição pública e privada. E eu acho que isso acaba sendo... A gente pode expressar isso em diversas áreas do serviço público. Quer dizer, o Estado retomar essa sua capacidade em várias outras áreas, seja na saúde, seja na educação, você reduzir o papel das terceirizações para que a gente concretize muito disso que está no Cresce Brasil, que é você retomar a capacidade de investimento do Estado. Eu estava vendo, o Estado de São Paulo tem um PIB de 230 bilhões de reais, e na LDO, no orçamento do ano passado, o investimento público estadual foi de 13 bilhões, ou seja, um pouco menos de 6%. Muita gente fala, o investimento no Brasil está baixo porque está em 19% do PIB. Em São Paulo está 6% do PIB estadual. Quer dizer, é um investimento absolutamente, vocês me desculpem a palavra, mas absolutamente medíocre, diante das necessidades de um Estado industrial, moderno, que se fosse um país independente seria o 3º da América Latina. Né? O PIB de São Paulo só perde para o PIB da União, do Brasil, o PIB do México, e o 3º seria São Paulo. Nós somos maiores que a Argentina. Então um país como São Paulo tem que ter essa capacidade de investimento, e São Paulo tem que voltar a ter uma voz de projeto, de formulação de políticas diante da União, muito maior do que tem agora. Eu não quero me alongar, eu estava conversando agora há pouco, eu e o Francis fomos conversar com o Guedes, que foi foi secretário, vocês devem conhecer, ele foi secretário de Agricultura aqui em São Paulo, e foi ministro da Agricultura no primeiro governo Lula. E o Guedes falava o seguinte, na agricultura, e ele fala isso, quer dizer, o Guedes é um sujeito moderado, ele não é um incendiário, ele não é candidato a nada.
Fala o seguinte, você precisa falar, Maringoni, que a Secretaria de Agricultura foi esvaziada. Você tem o agronegócio em São Paulo, que é uma parte importante do PIB brasileiro, e em São Paulo você tem uma desorganização total do setor. Não estou entrando na questão da reforma agrária ou não, mas na questão de você ter uma expansão do PIB nessa área importante da agricultura, que vem perdendo o dinamismo também, e o Estado perde a capacidade de pesquisa, de fazer investimento e de alocar recursos. Por fim, eu quero pegar um pouco mais aqui dessa questão da transparência do Estado. Eu acho que nós precisamos dotar o Estado de São Paulo, quando a gente fala o Estado retomar sua capacidade de investimento, o Estado também tem que ser mais permeável, não só às demandas sociais, mas ao olho da sociedade, né? A gente não pode pensar em retomar um papel do Estado como o Estado no governo Geisel, por exemplo. A gente tinha no governo Geisel um investimento do Estado, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Era um plano sofisticado, embora fosse um plano da ditadura, mas era um plano sofisticado de investimento, mas nada transparente. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, você não sabia onde eram feitos os investimentos, a alocação de recursos. Logo veio a crise internacional, nós entramos na crise dos anos 80, que resultou no fim da ditadura. Nós precisamos ter um Estado transparente. A gente não pode ter mais um Estado em que você não consegue, aqui em São Paulo, fazer nenhuma investigação sobre uma série de denúncias de malversação de dinheiros públicos, como as denúncias que vocês estão cansados de ver pela imprensa, do Transalão, da Alstom, da Siemens, o caso do Robson Marinho no Tribunal de Contas do Estado, que é uma coisa quase caricatural. É um homem que não consegue explicar o fato dele ter um salário que é top no Estado, um salário de R$26, mas tem uma ilha aqui no litoral norte avaliada em R$10 milhões, tem a mansão aqui, tem um padrão de vida totalmente incompatível. O problema não é ele ter o padrão de vida incompatível, o problema é ele ainda tomar conta das contas do Estado, seu supervisor geral, e tem uma denúncia seríssima na Suíça de ter recebido um cheque de 3 milhões de dólares inexplicáveis na sua conta, que era secreta e deixou de ser. Então, eu acho que essas questões são um legado de 20 anos, eu não acho que nenhum dos concorrentes ao governo é mal intencionado, nós temos diferenças de projetos. Eu quero ir para o debate semana que vem na Bandeirantes, colocar essas questões para cada um deles. Vai ser muito bom. Uma das coisas que me animou nessa campanha, é a possibilidade de participar dos debates. Eu fiz a minha vida participando de debate o tempo inteiro e quero fazer disso uma pedra de toque da campanha, né? A gente sabe da disparidade das campanhas, né? As campanhas mais caras estão orçadas, o Estadão fez uma matéria há 2 semanas, a Folha também, as campanhas estão orçadas entre 80 e 100 milhões de reais. O Francis, que é o meu chefe de campanha, que eu cito aqui, colocou lá no TRE a projeção de gastos. Isso é projeção de gastos, né? O candidato pode gastar até esse valor. Muitas vezes se ultrapassa, tal. A gente colocou, Francis colocou lá, pergunta, Francis, quanto você colocou lá de projeção? Francis colocou 1 milhão. Falei, Francis, você vai conseguir esse dinheiro? A gente vai conseguir? Claro que não. Nós vamos conseguir muito menos, 1/3 disso, se tanto. Agora queremos fazer uma campanha cara a cara, com um bom programa de TV, indo aos debates, indo às sabatinas, participando de conversas como essas, para que a gente possa colocar temas em pauta que estão fora, como essa questão da privatização do Estado, como a questão do investimento nas universidades. É incrível que a USP esteja nessa situação, como eu falei no início, e que a gente possa atingir aquela que é a definição do desenvolvimento que falava o Celso Furtado. Uma vez que peguei uma definição aqui do que é o desenvolvimento que ele falava, muita gente acha que desenvolvimento é crescimento econômico. O Celso Furtado falava aqui que ele dizia o seguinte, eu vou pedir licença para vocês fazer uma citação curta aqui. Celso Furtado, todo mundo conhece, foi o nosso maior teórico do desenvolvimento, nasceu em 1920, morreu em 2004. Celso Furtado, uma das maiores vergonhas que o Brasil deve ter foi o fato da ditadura ter caçado um homem que talvez pudesse ter sido prêmio Nobel de Economia, era ministro do Planejamento do ministro João Goulart e foi ministro da Cultura no governo Sarney. Ele dizia o seguinte, o crescimento, ele diferenciava desenvolvimento e crescimento. O crescimento econômico, tal qual o conhecemos,
vem se fundando na preservação dos privilégios das elites que satisfazem seu afã de modernização. Já o desenvolvimento se caracteriza pelo seu projeto social subjacente. Dispor de recursos para investir está longe de ser condição suficiente para preparar um melhor futuro para a massa da população. Mas quando o projeto social prioriza a efetiva melhoria das condições de vida dessa população, o crescimento se metamorfoseia em desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento é um processo de transformação social, rumo a uma sociedade em que a questão social esteja no centro. Ela não é só uma expansão econômica, ela é um projeto de distribuição de renda, de distribuição da propriedade e tal. E num outro ensaio, o Celso Furtado falava o seguinte: em nenhuma parte do mundo, ou em nenhuma situação histórica, essa passagem de um país subdesenvolvido para o clube dos países desenvolvidos ocorreu no quadro do livre mercado. Foi sempre resultado de uma política deliberadamente concebida para esse fim. O ente capaz de sintetizar, materializar e universalizar tal política de desenvolvimento é o Estado. Eu sou de uma coligação chamada Frente de Esquerda, o PSOL e o PSTU. Nossa meta final é uma sociedade socialista, a gente conseguir reduzir as diferenças de classe, a gente conseguir fazer com que a renda do trabalho seja a principal renda do país e não a especulação, mas a gente tem um caminho a cumprir, e o caminho a cumprir é o desenvolvimento, muito nos moldes, por isso que eu digo, eu me identifico com o Cresce Brasil. E a última vez que eu li o Cresce Brasil escrevendo o livro da Federação Nacional dos Engenheiros, eu falei para a Rita, para o João Guilherme, para o Arthur, e acho que para o Murilo também. Falei: Rita, isso aqui é o documento mais de esquerda que eu já vi. Isso é um documento incendiário se você botar em prática. Incendiário no bom sentido, não é no sentido black bloc, que aliás eu não compartilho. Porque é isso, é desconcentrar a renda. Fazer o contrário do que a elite brasileira tem feito, que é, à medida que o país cresce, concentra a renda, aumenta as desigualdades e aumenta os problemas. Eu não vou prolongar aqui, porque nós estamos numa sexta-feira à noite, vamos abrir o bate-papo. Eu sou candidato, tenho programa, tenho projeto, mas, acima de tudo, eu tenho Simancol. Eu vim aqui para pedir voto para a gente ir adiante nessa jornada. Obrigado, gente. Você sabe que o Maringoni, ele acaba de falar, a gente se admira mais, né? Ainda falou muito bem, parabéns, viu? A palavra está aberta e nós temos o camarada Álvaro que quer falar, não é isso? Por favor. Bom, Maringoni, eu sou de Botucatu, como você disse, seu vizinho lá de Bauru, né? E sou também do setor elétrico, né? E eu queria fazer duas perguntas só. A primeira é que, quando na sua fala, que foi fantástica, né, na minha avaliação, eu queria saber, na questão de capacidade de investimento, o que afetou, no seu modo de entender, a política privatista do atual governo com a privatização do Banespa e também até a transferência da nossa Caixa para o governo federal. E, num segundo ponto, já na área mais específica, que é do setor elétrico, e que envolve a Sabesp, nós temos a região leste do estado, no Vale do Ribeira, vários rios, nós temos uma bacia, a Bacia do Ribeira, que ela pode, inclusive, ser utilizada para abastecimento de São Paulo, né? Você bombeia a água de noite com tarifa baixa, e durante o dia você turbina uma parte e a outra parte que sobra você usa para atendimento múltiplo das águas. O atual governo foi procurado por especialistas, eu inclusive fui um dos redatores do projeto, mas ele não se sensibilizou em melhorar a qualidade de vida do pessoal do Ribeira, industrializar o Vale do Ribeira e também melhorar as condições de vida daquele povo, né? Também são paulistas, são brasileiros. Então eu queria saber, no seu projeto de governo, se é possível nós incluirmos e trabalharmos essa questão no futuro, né? Se enxerga isso como uma questão importante para o Estado, para o desenvolvimento do Estado, para a melhoria da qualidade de vida. E mais ou menos é isso daí, são esses dois pontos, a questão do Santander e da nossa Caixa,
e a questão de utilização da água do Vale do Ribeira, utilizando as empresas que sobraram, ou pedaços delas que sobraram, que é a CESP, geradora de energia, EMAI, também geradora de energia, e a Sabesp. Obrigado. Boa noite a todos. O Maringoni, primeiro queria parabenizá-lo pela coragem, né? A iniciativa de ser candidato, que é um tremendo do massa-barro, como a gente fala por aí. Não é fácil. Só quem já foi candidato a qualquer coisa, mesmo a síndico de prédio, sabe as auguras, as dificuldades que é sair pedindo votos, comprometendo e coisas afins. Candidato no meio civil. O Murilo já foi candidato, inclusive, se não me engano, a deputado estadual, Murilo. Não, antes, a vereador em São Paulo. Nas Pricas era, teve, eu acho que 20 mil votos. E depois desistiu. Então, primeira coisa que eu falo, além de dar os parabéns pela coragem, pela determinação, né, por estar saindo candidato, acho uma experiência riquíssima. Muito boa. Já fui candidato, mas classista, né? Presidente de sindicato, federação, aquelas coisas todas, que também não é fácil. É não desistir, é continuar. Né? Não faça como o Murilo fez há 20 e poucos anos atrás. Ele saiu candidato na primeira, não se elegeu e não continuou. Faço votos para logre êxito na campanha, né? Ou seja, se reeleja, mas, e não tendo sucesso, continue nessa militância, porque eu acho que é importante candidaturas como a sua, que busca o debate, a discussão com o eleitorado. Eu queria colocar, à guisa do debate até, que eu sou engenheiro militante, praticante, ganho minha vida com trabalho de engenharia. Não sou nenhum pensador social, cientista político, nem nada disso, mas tive condições e gosto de ler e leio bastante. E isso ajuda um pouco a gente refletir a nossa sociedade, gosto de pensar sobre a sociedade. Eu acho, penso, né, pelo menos, que nós estamos com a esquerda está com uma grande dificuldade. Eu acho que a esquerda não lê. Né? E eu me baseio, quer dizer, eu tenho pautado, desde a queda do muro, né, toda a minha análise da sociedade, do porvir, do que está acontecendo no mundo, das tendências, do que está por vir, né, para poder me colocar, poder entender a realidade, né, em duas literaturas da época, 2 livros, 2 debates na época. Um foi uma literatura que chegou para a gente, acho que em 1989, final de 1989, por aí, ou 1990, comecinho, que é o livro chamado Depois da Queda, que foi um debate lá na Europa, envolveu, se eu não me engano, 10 eurocomunistas, gente importante, tipo Roberto Bobbio, Eric Hobsbawm, quer dizer, que refletiram por que o muro caiu depois da queda, o que estava acontecendo no mundo naquela época. Ao mesmo tempo, você teve a publicação, naquela época, de um livro, acho que nem se encontra mais esse livro por aí, que é O Fracasso da Modernização, que foi uma publicação do Robert Kurz, já falecido, que era daquela escola de Frankfurt, que era um brilhante pensador marxista, é um filósofo, né? Um grande filósofo. E as duas literaturas, elas faziam um diagnóstico da realidade, do porvir, do que estava acontecendo no nosso mundo e o que ia acontecer, mais ou menos semelhante. Né? A desgraça armada. Diziam os dois diagnósticos que nós caminhávamos e caminhamos a passos lentos, mas determinantemente por uma nova era da barbárie, um novo retorno à Idade Média. Né? As duas literaturas previam a mesma coisa. Em função do quê? Fundamentalmente, a força de trabalho do ser humano, seja ela força braçal ou até a força intelectual, deixou e cada vez mais vai deixar de ter qualquer papel na geração, na reprodução de riqueza. Essa era a grande novidade do nosso mundo, e é isso que nós estamos vendo daqui para frente. Falar em produtividade é falar em substituir gente por máquina e equipamento, gente.
Falar em inovação tecnológica é falar justamente nisso. É tirar a gente do processo produtivo e colocar máquina e equipamento. Isso está ocorrendo no banco. Reduziu nos últimos 10, 15 anos a força de trabalho em mais de 60% ou 70%, gente. Essas maquininhas adoráveis que a gente chega lá e põe lá o cartãozinho de dinheiro, substituiu 4, 5, 6 empregos. Isso está ocorrendo e cada vez mais vai ocorrer no mundo moderno. Substituição de seres humanos, máquina, equipamento, robótica, e está aí vindo tecnologia quântica, sei lá o diabo que está vindo. Mas falar em produtividade, inovação é falar, descartar pessoas do processo produtivo. Essa é a dinâmica instalada no nosso mundo hoje. A diferença entre a linha de raciocínio do Robert Kurtz e do pessoal lá do Escreveram Depois da Queda, foi que o Norberto Kurtz, o Robert Kurtz, não via a solução para essa contradição instalada. Ele dizia, não tem jeito. No futuro, o que vai acontecer é o seguinte, a horda de excluídos, né, vai invadir as pequenas ilhas de produtividade e vai destruir tudo. E nós retornaremos para uma nova idade das trevas. É coisa do tipo, destruir tudo, é quando você chega no banco e a atendente fala para você, caiu o sistema. Que raios, eu tenho conta naquele banco, eu quero descontar um dinheiro, pagar uma conta, não posso cair o sistema. Ninguém sabe o que fazer quando cai o sistema. Ninguém sabe o que fazer. Então, se vier a horda do bárbaro e pôr o sistema abaixo, caiu o sistema. Vão ter que começar tudo de novo. Essa é a lógica do raciocínio do Roberto Kurtz. Os 10 eurocomunistas reuniram e escreveram o Depois da Queda, disseram que precisamos achar a solução. A solução que eles acharam na época foram... eu estou falando porque eu quero debater e fazer perguntas, né? Eles lançaram uma plataforma de 10 no decálogo na época, 10 pontos para, se não resolver o problema, pelo menos retardar o desastre, né? Eu não lembro o decálogo, os 10 mandamentos da época, mas passava principalmente por implantar sistema de renda mínima para a população cada vez mais excluída do sistema produtivo. Implantar programa de renda mínima, essa era uma delas. Outra, aquele famoso acabar com as horas extras. Outro, reduzir hora extra, eliminar redução da jornada do trabalho, que vem sendo implantado cada vez mais firmemente no mundo. Um dos pontos era que o movimento sindical, o movimento social como um todo, cada vez mais deixasse de olhar para o próprio umbigo e começasse cada vez mais, não digo substituir, mas fazer aquilo que os partidos políticos não estavam fazendo. Fazer as reivindicações sociais e fazer com que os estados, os governos adotassem políticas compensatórias ou políticas sociais que pudessem minorar essa exclusão brutal do processo produtivo. Então, isso vem ocorrendo sistematicamente. Então, nesse sentido, eu sou muito pessimista. Eu acho que qualquer debate, quer dizer, nos termos antigo, vamos dizer assim, de direita e esquerda, como é que nós vamos enfrentar a questão da estatal, a questão do Estado, da produção do Estado, eu acho que se a gente não levar em consideração essa discussão, essas coisas, eu acho que nós estamos brincando, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que levar em consideração isso. Hoje, trabalhar a favor do emprego é trabalhar contra a tecnologia, paradoxalmente, e trabalhar contra a inovação. Porque cada inovação que vem, cada nova tecnologia só vem para tirar a gente do processo de trabalho produtivo. Aí, novas medidas compensatórias. No final, nós vamos viver assim, pequenas ilhinhas, ou as máquinas fazendo e produzindo tudo, e nós ganhando renda de alguma forma, com essa liberação exorbitante de produtividade, para ficar consumindo. Só vai nos restar esse papel, e segundo aquele italiano, não sei que lá de Maggio, tendo bastante tempo para criar, não sei criar o quê, né? Criar desgraça, no mínimo. Então, nesse sentido, eu queria ouvir, não sei se você tem alguma reflexão sobre isso, mas como é que a gente pode lidar com essa realidade nua e crua? Essa é a primeira. E a segunda é, se eleito, quero saber se você, antes de ser eleito, caso você ganhe a eleição, se já vai começar imediatamente a reivindicar um projeto de racionamento de água para o Estado de São Paulo. E, para concluir, eu vejo, além de ver com muito pessimismo esse horizonte para frente, eu vejo com muito pessimismo a nossa realidade imediata. Eu ousaria dizer com realismo, né?
com realismo. Por quê? Passada a eleição vai ter racionamento de água, passada a eleição vai ter racionamento de energia, passada a inflação vai ter aumento de combustível, vai ter aumento de... Temos dois Brasil, um bonito e maravilhoso aqui, pré-eleição eleitoral, e temos um que está se avizinhando aí, que é dramático. A inflação tende a disparar, não sei que medidas vão ser tomadas. Né? Eu que já passei por 8 planos econômicos, não sei quantos aqui passaram, eu que venho de uma geração, né, que se perdeu, né, eu acho que o pessoal são heróis, verdadeiros heróis, passamos quase 40 anos, né, uma parte importante da nossa vida, um pibinho, porra! 40 anos de pibinho, gente. Sabe o que é isso? Não sei, quer dizer, eu gostaria de ter nascido há 20 anos atrás da minha época, pegar, ou talvez 30, para pegar a década de 50, crescimento de 7% a ano, 8%, peguei desde a década de 80, PIB de 1%, 2%, 3%. Eu não vejo como é que nós vamos crescer mais nos próximos 10 anos, gente. É isso que eu gostaria de estar ouvindo. Eu não vejo, né? Não sou entendido em economia, mas sou entendido na realidade. Eu quero que alguém me explique, algum candidato, como é que nós vamos crescer o ano que vem mais de 1% ao ano. 2, pelo menos. E no ano seguinte, 3%. Não vai crescer. Nós estamos com um puta de um trem vindo. A luz no final do túnel é um trem violento vindo da nossa direção, gente. Essas questões que eu queria colocar. Responder assim, né? O candidato fala, no meu governo isso tudo vai mudar, viu? Seria fácil falar, no meu governo isso tudo muda. Faço um decreto no primeiro dia, falando, o país vai crescer, a esperança voltou. Olha, claro que são questões pipinosas, não dá para responder, até porque eu não vou... Eu quero fazer uma campanha da razão, ou seja, uma campanha que a gente coloque em frente as questões de frente, não vem aqui para falar, olha, eu vou construir 400 escolas, isso está resolvido, 520 hospitais, não sei quantos quilômetros de estrada. Acho que a principal questão, o Álvaro começou colocando, se eu entendi bem, Álvaro, né? O aumento da capacidade de investimento do Estado. Porque todos os candidatos falam, e essa era uma acusação que se fazia à esquerda, né? Da onde vem o dinheiro para investir? Essa é uma questão chave, essa é uma questão central. No caso de São Paulo, a gente tem algumas fontes que a gente precisa ver nas limitações que um ente federativo tem, mas um ente federativo especial que representa 1/3 do PIB brasileiro. Vocês sabem, o orçamento do Estado de São Paulo, anual, eu falei, acho que eu falei aqui, não, eu falei do PIB, são 180 bilhões, o orçamento de 2013, 2014 é um pouco mais. Vocês sabem quanto que é a dívida ativa do Estado? Eu peguei os números com o Odilon Guedes, que é irmão do Guedes. Ele mostrou as tabelas, as planilhas. A dívida ativa é aquela dívida que já transitou na justiça, já não... Você tem que cobrar. São grandes empresas, grandes devedores de IPTU, grandes devedores, enfim. A dívida ativa de São Paulo é 190 bilhões de reais. É um orçamento inteiro. Precisa ser executado. Precisa falar, ó, não cabe mais recurso. O dinheiro precisa ser recolhido. E essa é uma decisão política, porque muitos dos grandes devedores são financiadores de campanha também. Então você tem que acionar e ir cobrando. Esse dinheiro não vem de uma vez, mas a dívida ativa precisa ser cobrada. Um outro é o seguinte, eu disse aqui que o investimento anual do Estado é baixíssimo, da ordem de 6% do PIB do Estado. São 13 bilhões por ano. A dívida pública, a dívida financeira da União, está em torno também, os números são próximos de 200 bilhões, o PIB, o orçamento e tal. A dívida do Estado é 220 bilhões, 200 bilhões. Em 1999 foi feita uma renegociação com a União e o Estado paga 14 bilhões anualmente. Paga com juros de 6,5%, mais o IGP-DI, dá 13% o indexador que varia ao ano. Se você não assenta um paralelepípedo, não se assenta mais. Você não asfalta 1 metro de rodovia, a dívida continua crescendo. Se você não pede um empréstimo, ela cresce 13% ao ano no automático, na inércia. É preciso reduzir esse pagamento, repactuar esse endividamento. Como a gente perdeu, além de ter a dívida, nós perdemos instrumentos de manejo da política econômica em São Paulo.
O fato de São Paulo ter perdido 2 dos maiores bancos brasileiros, e estão aqui companheiros o Índio, outros companheiros do Mané Gabeira, que está lá dos sindicatos bancários, que conhecem isso melhor do que eu, viveram a privatização do Banespa na carne, sabem o que foi a perda desse agente financeiro importantíssimo, de financiamento para a agricultura, de financiamento para a indústria paulista. A perda do Banespa, da nossa Caixa, foi um desastre. Quer dizer, eu não sei em que isso... Isso foi o plano real, em que você, para estabilizar a moeda, você teve uma contraface que foi aumentar a taxa de juros, colocar o câmbio como âncora da inflação, quer dizer, você indexa os preços internos ao câmbio, a inflação em dólar é muito baixa e você tem uma transmissão, quer dizer, você baixa automaticamente a inflação interna, mas para gerar excedentes, para sustentar esse dólar estável, essa estabilidade, você tem que privatizar, você tem que cortar gastos. Então, o corte de investimentos é a contraface da estabilidade da moeda. Nós entramos numa armadilha. Hoje nós precisamos desesperadamente desvalorizar o câmbio que está em 2,20, ao mesmo porque isso vai poder tornar as nossas exportações mais baratas, aumentar a competitividade dos produtos brasileiros no exterior, ao mesmo tempo mexendo no indexador dos preços internos. Qualquer celular que a gente tem aí é cotado em dólar. Quer dizer, mesmo um celular positivo, todos os componentes são importados. Então, a transmissão dos preços da variação do dólar é muito imediata. Se você mexe no câmbio para aumentar as exportações, você aumenta a inflação interna. Essa equação perversa que nós precisamos escapar. E essa é a solução. Esdras, o que mais antes da questão mais geral, que também me angustia, a questão do câmbio dos juros é que me angustia porque ela está aqui na faca no nosso pescoço. Essa é o que a gente tem que vencer imediatamente. Então, as fontes de financiamento, dívida ativa e dívida interna, e essa questão, eu não conheço tecnicamente, você deve conhecer melhor do que eu a questão do Vale do Ribeira, mas possivelmente o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo. Era o antigo ramal da fome, até ali Registro, até aquela região, Itapeva, até as cidades litorâneas. Talvez seja um investimento, um projeto de desenvolvimento local, é aumentar a capacidade de geração de energia. Mas eu, sinceramente, como eu não sou um engenheiro, me formei em arquitetura e sou historiador, sou aquele cara que não faz o cálculo nas últimas, talvez vocês possam dizer melhor do que eu se é viável você colocar uma capacidade de geração de energia ali, mas acho que tem que ser parte do investimento estatal, de um projeto de desenvolvimento integrado com outras matrizes. O Esdras, eu não sei se eu te respondi, mas essas questões a gente debate. O Esdras me coloca o seguinte, os problemas do mundo, né? O candidato resolve os problemas do mundo. Eu acho que a gente tem... Eu li os 2 livros na mesma época, porque esses 2 livros impactaram. O livro lá, o Depois da Queda, era uma série de artigos do Eric Hobsbawm, do Perry Anderson, do Robin Blackburn, daqueles cientistas políticos ingleses, estupefactos nos anos 90, não só com a crise do leste europeu, mas com a crise da social-democracia europeia, do estado do bem-estar. Né? O que vai acontecer com o atendimento de saúde na França, na Alemanha, na Inglaterra, que no pós-guerra representou uma conquista dos trabalhadores que passaram a ter um sistema de seguridade social ímpar no mundo. Né? E o livro do Robert Curso. O Robert Curso era um livro sem saída. Né? Se eu tivesse uma gilete do lado lendo o livro, eu cortava os pulsos. Mas é um livro assim, extremamente provocador, acho que é de 92, 94. E eu acho que parte das profecias do Roberto Curso se materializaram na Europa de hoje, na Grécia, em Portugal, na Espanha, em que você tem situações sem saída, de despejo das pessoas, de falta de emprego, falta de renda. A situação na Espanha é dramática. As pessoas, o número de imóveis desocupados no centro de Madrid, por força dos despejos, é um problema social num país no 5º PIB do mundo, né? Então a contração, a concentração de renda é muito alta. Eu acho que o Curso não previu a América Latina do começo dessa segunda década, em que as pessoas podem discordar do Kirchner, do Evo Morales, do Kirchner na Argentina, do Evo Morales, do Chávez na Venezuela. Quer dizer, eu conheci bem, eu sou professor de Relações Internacionais, mas mais do que tudo eu viajei por esses países, e em todos eles o que estava em pauta era a redefinição do papel do Estado. Direto ou indiretamente era isso que estava colocado. E eu acho que a saída
no meu modesto entender, é nós colocarmos em pauta essa questão do Estado. O Estado foi o litígio principal na Revolução de 30. Quem é que se apropriava? Se o Estado ia ser o indutor da cafeicultura, nós íamos continuar com uma grande fazenda de café, ou fazer o que o Getúlio fez, né? Pegar o excedente do café, o lucro do café, e investir na indústria e transformar o país. Aliás, o Brasil foi o que se chama, aí os marqueteiros chamam um case internacional, porque o Brasil, entre 1930 e 1980, em 50 anos, multiplicou por 9 o seu produto interno bruto, graças ao investimento na indústria. Você não tem nenhum país capitalista da periferia, tirando aí a China, que faz um investimento de Estado dirigido, mas um investimento dentro de uma economia de mercado, que multiplicou o PIB, a renda da população, e espalhou a indústria, como foi o Brasil. A gente tem sempre essa noção de que o Brasil foi um fracasso. Se a gente olha em perspectiva, o Brasil é um caso de sucesso. Pega o Brasil de 30 e pega o Brasil de 80. O problema é que a indústria está perdendo espaço no PIB nacional. Essa é a questão preocupante. Nós voltamos ao índice de indústria. A participação da indústria no produto interno bruto era 14% em 1955, a gente chegou quase a 30% em 1980, e hoje estamos com 13,5%. A gente está no mesmo nível de participação de 55%. Um esforço de desenvolvimento de 50 anos pode estar indo pelo ralo se a gente não mudar rapidamente essa política macroeconômica de priorizar aumento de juros, câmbio defasado e tal. Isso não é do governo do Estado de São Paulo, mas eu falo aqui porque eu também sou um palpiteiro, e essas questões, mas porque São Paulo tem que interferir na definição da política macroeconômica. E eu acho o seguinte, a gente tem que deixar de achar que o Estado é nome feio. Nos anos 90, você falar que o Estado tinha um papel central no desenvolvimento, você quase era xingado. Você era o ineficiente, o dinossauro, o paquiderme. Fizeram até, tinha o elefante. Eu lembro no governo Collor, aquele anúncio do elefante. O elefante era o Estado, né? Os marajás. Mas o elefante tem boa memória, né? Então o elefante, a gente... recuperar o Estado, até como conceito. O Estado não é palavrão, o Estado é poder público. O Estado é a mais alta instância de organização da sociedade. Ele tem que ser democrático. Ele não pode... E eu acho que a gente tem que fazer programas... Vocês querem ver um exemplo que eu acho... Vocês que são engenheiros devem saber disso melhor do que eu. Eu pego o exemplo do metrô Sé, da estação Sé do metrô, de 74, e o metrô da linha amarela. O metrô Sé, em 74, eu fui pesquisar no acervo do Estadão, que está todo online. Foi classificado como um elefante branco, porque aquela estação era um vazio monumental. Ela era enorme para a época. Você tinha uma linha que vinha da Vila Mariana até a Sé, depois ela chegou no Jabaquara e depois ela se estendeu para a Zona Norte. Mas a previsão é que a Sé fosse uma estação de interligação. E é a principal até hoje. A gente tem algumas, que tem 4 estações de interligação. Tem a Sé, a República, a Luz, a Ana Rosa e o Paraíso. Mas a Sé, indubitavelmente, é o nervo, é a caixa de conexão das estações. E ela demorou 40 anos para ficar superlotada, né? Isso foi o Estado, projetou a fundo perdido, era um desperdício, uma obra faraônica, uma coisa, o Estado ineficiente está enterrando concreto aí no centro de São Paulo. Pois bem, a iniciativa privada construiu a linha 4, amarela, que é bacana, os trens são robotizados e tal, mas a passagem da estação Consolação, que fica na Paulista, para a estação Paulista, que fica na Consolação, aliás, isso é uma piada pronta, né? É subdimensionada para a vazão atual. Algum dia vai acontecer uma tragédia. Eu sou usuário de metrô e trem e ônibus, as passarelas estão sempre desligadas. Por que está quebrada? Não, porque tem que reduzir o fluxo de pessoas, porque ela foi projetada abaixo da vazão atual. Então, isso é iniciativa privada. Vamos fazer pequenininho, túnel, porque é caro fazer embaixo da terra, aquela passagem de 200 metros. Vamos fazer pequenininha, ela é apertadinha, a plataforma é estreita, ela já começa. Fala, eu estou usando isso para falar que a iniciativa privada é ruim, é boa, não, mas isso é o imediatismo que o mercado pensa. O mercado funciona da seguinte maneira. O Estado... Deixa eu fazer uma piada disso daí. É porque o governo anterior, ele construiu
essa mesma linha, a linha verde, e a estação Clínicas tem uma saída do metrô até o Hospital HC. Aquele túnel do HC é bem maior do que esse túnel de... Que é uma mera saída. A iniciativa privada, qual que é a diferença? O Estado precisa instalar um poste numa rua, você vai lá e instala, você não sabe quanto custa, você tem que investir. Aí vem os articulistas de jornal, os Sardenbergs da vida, e falam assim, está vendo o desperdício, está botando poste e não sabe quando vai pagar. Como é que a iniciativa privada faz? Você fala, bota um poste na rua. Cara, quanto você me paga? Você fala, R$10. Eu falo, não, R$10 não. Se me der 100 mil, eu ponho. Tá bom, põe 100 mil. Aí a iniciativa privada fica contente e tal. Quer dizer, vale é isso. Quer dizer, não tem o projeto. Você não tem essa questão. Projetar para o futuro é algo atinente ao Estado. Ninguém está contra a iniciativa privada. Mas existem papéis definidos de maturação de longo curso de qualquer projeto de longo curso. Eu sei que eu não respondi nada do que você falou, mas eu falei das questões, porque eu não sei se alguém consegue. Eu não consigo, também é uma angústia minha. Mas eu acho que a gente tem saídas, eu acho que a gente tem que discutir o papel do Estado, sem ilusão que seja a panaceia que vai nos salvar. Mas colocando racionalmente essa questão e tirando a campanha eleitoral dessa disputa de marketing de 400 escolas, 500 escolas, 550, achando que essa é a solução. Eu não quero saber se o metrô vai chegar até Taboão da Serra, quero saber o seguinte, qual é o tipo de investimento para o metrô chegar lá, qual é o tipo de rentabilidade, como é que o Estado vai investir com isso e como recuperar essa capacidade de planejamento. A gente perdeu alguns centros de inteligência, da inteligência do Estado, nas empresas de energia e em outras, na Comgás, e não podemos perder nas universidades. Eles querem atacar um outro cérebro do Estado, porque como todas as empresas são todas estrangeiras, vocês sabem, quando a Telesp foi privatizada, o primeiro corte a ser feito foi no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Campinas, que desenvolveu uma coisa revolucionária, que é o cartão flexível. Fibra ótica, tudo, mas eu estou falando uma coisa que eu, como leigo, como um Zé Mané, eu achava que aquele em 90, em 88, aquele cartão flexível, eu falava, mas como é que ele lê um cartão de plástico? Depois eu fui ver que ele lia já o código de barras, né? Eu fui logo em seguida para a França. Chega na França, você vai falar com o orelhão, tinha um cartão que parece um cartão de banco, que aliás é usado até hoje, com chip, um negócio pesado e tal, porque eles não tinham a tecnologia leve, flexível como o cartão aqui. Você tinha que botar um cartão que era mais caro o preço unitário dele, para você fazer um telefonema. Eles cortaram isso, que tem invenções aqui que a Telesp... Aí vem essa história de que é ineficiente. Ineficiente para quem, cara pálida? Então, recuperar essa capacidade, dar a volta por cima nisso que foi um período antidesenvolvimentista, mantendo algumas conquistas. Eu não sou contra a estabilidade monetária, não sou contra a inflação baixa, evidente, mas temos que sair dessa armadilha que está presa. Ou você tem inflação, ou você tem... Para ter desenvolvimento, você tem que ter inflação. Se você quer estabilidade, você tem que ter recessão e pibinho, como faz. Essa é a equação que nós, brasileiros, temos que responder nas próximas décadas. Bom, nós estamos vendo a capacidade do Maringoni. Eu achei que ele fosse falar, bom, agora eu vou responder tudo. Falei, agora eu também quero saber sobre tudo isso que o Wesley colocou. De fato, parabéns pela fala, pelas respostas, está super bem preparado. Eu quero, como eu disse antes, né, o doutor Maringoni, na verdade tem alguns doutores, mas esse é doutor de fato, né? Doutor em história, um historiador, é o nosso arquiteto. Na verdade, o Maringoni tem aí capacidade absoluta de discutir as questões do Estado, capacidade absoluta de conseguir levar essa questão para frente. Eu acho que o Wesley colocou bem, Maringoni, que esse seja o primeiro da sua carreira política, que eu acho que é importante para nós todos, não é? Tem alguns que têm coragem, vão em frente, outros desistem lá atrás, né? É isso que ele falou, então estou completando para não ficar ruim para mim, né? Tem uns que têm coragem, outros que
são malucos, eu ainda não sei aonde é que eu estou. Não, mas eu acho que você está nos dois. É, um pouco de maluco e um pouco de coragem, porque eu acho que precisa ter as duas coisas, precisa ter, sem dúvida nenhuma, muita coragem, você precisa estar presente, acho que é extremamente importante. Você fala a palavra que nós gostamos de ouvir. Você tem uma linha de esquerda, e uma linha de esquerda que nós todos gostamos de ouvir. Ela não tem um cunho extremamente radical, e ela tem uma direção que é uma direção muito favorável ao que nós pensamos, ao que eu penso. Acho que você está no caminho muito legal. Parabéns, sua fala foi muito forte, muito importante. Eu tenho que passar para ele, viu, Rita? Embora ele tenha participado conosco de tudo isso, mas eu tenho que, não é, Fernando? Se a gente não passar os nossos materiais para ele, que ele ajudou a fazer, nós estaríamos pulando uma etapa, não é? Então, a primeira... quando ele falou do nosso Cresce Brasil, eu quero aqui entregar oficialmente ao candidato a governador de São Paulo, Gilberto Maringoni, o nosso projeto Cresce Brasil, um projeto que muito nos orgulha, que você participa junto conosco, mas é importante que nós registremos aqui a entrega desse material ao nosso candidato. Parabéns aí, sucesso, esse material que você faça uso, como você já o decorou de ponta a ponta, que você faça uso na sua campanha, nos seus programas de governo, e que você seja o nosso governador, de fato, e que depois venha ocupar outros cargos de importância nesse país. Nós temos mais duas revistas. O duro é o seguinte, nós estamos falando aqui para todos que estão nos assistindo, a risada é que o Maringoni é também quem ajuda a fazer essas revistas nossas, quem trabalha em cima dela, quem compõe a equipe que faz essas revistas, mas na verdade é o seguinte, nós temos que mostrar que esse trabalho não só foi importante quando ele nos ajudou a fazer, como nós estamos dando a importância dizendo o seguinte, candidato Maringoni, está aqui o nosso trabalho que você ajudou a construir e que nós gostaríamos que você, através da CNTU, nossa Confederação de Trabalhadores de Formação Universitária, que produziu esse material, possa contribuir também para você na sua campanha e no trabalho que você vem desenvolvendo na política brasileira. Também o livro 50 anos da Federação Nacional dos Engenheiros. O Maringoni outro dia falou, ele foi lá na Rita, falou, Rita, tudo isso aí eu ajudei a fazer. Lá na Rita. Aqui ele é candidato, não é? Aqui ele é, não é isso, Eliel? É candidato, nós estamos entregando também, oficialmente, o livro dos 50 anos, que fala da história dos 50 anos da nossa federação. É importante para nós, esse livro registra uma história da nossa federação, compõe esse conjunto de material que eu estou te entregando e dizendo da importância que isso tem para nós, e nós estamos demonstrando a você que é tão importante que nós estamos entregando ao nosso candidato a governador de São Paulo. Parabéns e boa sorte com ele. E aqui está para você completar. Grandes projetistas, porque o engenheiro trabalha com projeto, assim como o arquiteto, né? Grandes projetistas do futuro do Brasil eram engenheiros, né? Eu lembro aqui do Brizola, que era um grande definidor, projetista de programas políticos. Luiz Carlos Prestes, pouca gente lembra, o Prestes era engenheiro militar, formado no Rio Grande do Sul, e eu acho que a engenharia, eu não falo isso porque eu estou aqui, não, é porque como arquiteto, quando eu era aluno da FAO, a gente brigava, são profissões irmãs, né? A arquitetura e a engenharia. E como irmão vive brigando, né? Os engenheiros brigavam, viviam se pegando, porque os arquitetos diziam que engenheiro não tem imaginação, e os engenheiros falavam, vê se vocês conseguem colocar em pé o que vocês mesmos projetam. Para sair dessa polêmica, eu fui um pouco para a história, para relações internacionais, mas guardo disso. O que mais me interessava na arquitetura era o planejamento urbano. Era essa possibilidade de você traçar
metas de crescimento das cidades. E eu acho que a engenharia tem isso. Ela não só traça metas, mas ela viabiliza. Eu tenho uma filha que é engenheira, então eu tenho esse conflito em casa, né? Uma filha que terminou poli, está fazendo doutorado agora na Inglaterra, em engenharia. O pessoal da família é tudo inteligente. Mas é isso, a minha filha fala o seguinte, tudo bem, essas profissões, eu tenho uma irmã que é historiadora, outra quer fazer cinema e tal. Eu quero ver se vocês botam uma viga em pé, vocês botam uma coluna em pé, porque os engenheiros têm esse negócio. Mas eu acho que não é exclusividade de uma profissão. Eu acho que essa combinação, essa somatória de esforços é que pode fazer um projeto de desenvolvimento, um projeto de futuro, um projeto democrático, um projeto que distribua a renda, ou seja, um projeto que transforme o Brasil num estado de bem-estar, que resolva os abissais conflitos de classe que a gente tem no Brasil, que estão na raiz da violência da nossa sociedade, e que possa trazer, não a barbárie que o Esdras fala, mas uma convivência melhor e mais harmônica. Eu acho que isso é um papel que os engenheiros saíram na frente com o Cresce Brasil, mas eu acho que a contribuição que a sociedade pode dar é essa, de somar esforços nesse projeto para que a gente transforme. Eu volto a falar, eu sou obsessivo, porque eu dou uma matéria na Federal do ABC que chama Estado e Desenvolvimento no Brasil Contemporâneo. Eu sou obsessivo com essa questão do Estado. Pode parecer abstrato, mas sem mexer nessas entranhas do Estado, a gente não vai conseguir transformar o Brasil. Agradeço imensamente, Murilo, a paciência de todos vocês, e vamos para essa campanha. Eu vim aqui também pedir voto. Voto no 50, voto no PSOL, voto nos candidatos da Frente de Esquerda. Obrigado, um excelente fim de semana para todos vocês. Marigoni, agradeço a gentileza de estar aqui conosco, desejo boa sorte e conte com essa turma do seu lado, tá bom? Parabéns.